Bruno, boa noite. Queria que você fizesse, logicamente, uma análise da partida de hoje e aí, aproveitando também, fazer um retrospecto dos últimos jogos, porque o Náutico estava sem perder, mas também veio do resultado contra o Atlético, que apesar do jogo ter sido aquela história, foi um tropeço na visão do torcedor. Aí veio o Sampaio Corrêa, o Náutico abre o placar, também toma o gol de empate. De que forma você pretende convencer o torcedor do Náutico que ainda dá? Boa noite a todos. Eu profissionalmente, pessoalmente, não desisto nunca. Enquanto tiver chance de classificação, nós vamos trabalhar muito para essa classificação vir. A gente sabe que temos alguns pontos a corrigir de maneira urgente. Um deles é a questão da bola parada. Estamos conseguindo um bom aproveitamento ofensivo, mas estamos oferecendo ao adversário algumas oportunidades e cedendo alguns gols de bola parada. Nós precisamos ajustar a equipe nesse sentido. O jogo de hoje, o Náutico começou muito bem a partida e assim abriu o marcador. E depois, na minha visão, nós baixamos muito a linha. Isso não é algo que o treinador controle. Ficou uma distância muito grande entre a primeira linha de marcação, formada pelo Paulo Sérgio e o Mezenga, e a segunda linha de marcação, com os volantes, dois volantes do adversário flutuando nas costas o tempo inteiro. Então, nós precisávamos ter desgarrado mais a segunda linha da última para poder ter um nível melhor de compactação e, consequentemente, oferecer para nós uma agressividade defensiva maior, que o jogador efetivamente conseguisse colocar o pé na bola. Agora, como as linhas ficaram distantes, a hora que a gente chegava, geralmente a gente estava atrasado no lance e isso foi trazendo o Ipiranga para o nosso campo de jogo, né? Quando terminou o primeiro tempo, foi algo que a gente tocou no intervalo para poder ajustar, principalmente o nível de compactação, e a equipe entrou muito desligada no segundo tempo. Com 1 minuto ali, 2 minutos, a gente tomou o gol de empate numa jogada que a gente trabalha muito, que é tanto essa saída do lateral para evitar o cruzamento, como também a cobertura do volante. Não conseguimos bloquear o cruzamento do adversário e teve uma falha defensiva porque o jogador do Ipiranga fez o gol entre 4 marcadores nossos. Então, o nosso trabalho é fazer a equipe chegar dentro da área e depois a gente precisa ter superioridade numérica, nós tínhamos, e infelizmente falhamos na abordagem defensiva e o atacante adversário conseguiu ser mais rápido. Depois disso, a equipe começou a sair para o jogo, né? Quando eu estava ali preparando as primeiras substituições com 15, 17 minutos, eu já tinha chamado os jogadores numa falta lateral, de novo uma falha defensiva que a gente precisa ajustar, precisa corrigir. E assim, não é por falta de treinamento, nós trabalhamos aí 2, 3 vezes por semana a questão da bola parada defensiva, permitimos um cabeceio do adversário e aí, consequentemente, tivemos ali o segundo gol. Aí as trocas que nós fizemos foi para jogar a equipe para frente, conquistamos algumas oportunidades com o Paulo Sérgio, o goleiro adversário fez 2 milagres, tivemos um volume ofensivo significativo, infelizmente não foi o suficiente para conquistar o empate, mas nós internamente vamos seguir acreditando, vamos continuar trabalhando com muita dignidade, muito empenho, e aí a obrigação é nossa contagiar positivamente o torcedor. Eu me lembro que na estreia aqui contra o Floresta, eu disse que a tarefa nossa é contagiar o torcedor e não o contrário. Então o torcedor tem que detectar entrega, dedicação da nossa parte, um trabalho honesto para que ele possa efetivamente apoiar. Depois, se ele não detecta isso, a torcida do Náutico é exigente, tem que ser mesmo, perante a grandiosidade da equipe, não pode admitir nós tomarmos uma virada do jeito que foi, e aí qualquer ação do torcedor que não envolva a violência, obviamente, está justificada, porque o torcedor é soberano e ama o seu clube, quer ver o seu clube nas primeiras colocações. Infelizmente, não conseguimos proporcionar ao torcedor o resultado de vitória, que nos aproximaria muito do G8, mas ainda temos 4 jogos para fazer e não vamos jogar a toalha, vamos seguir trabalhando firme para que a gente possa conquistar os pontos. Você tocou nos jogos anteriores aí contra o Sampaio.
também, apesar dos desfalques, teve a questão da linha baixar demais, da gente não ter a capacidade de colocar o pé na bola, então é algo que a gente está trabalhando. Não tivemos tanto tempo de ajustar em relação ao jogo do Sampaio para esse jogo, mas precisamos estar muito mais atentos a essa questão para o jogo de domingo contra o CSA. Bruno, boa noite. Hoje o Náutico, mais uma vez, eu acho que não só hoje, mas no último jogo também, principalmente, algumas falhas técnicas, acima de questão tática, erros individuais. Eu não vou pedir aqui para você avaliar individualmente os atletas, mas como corrigir erro individual nessa altura do campeonato? Como fazer o grupo diminuir essa quantidade, sabendo que não dá mais para contratar tantos jogadores, né, até pela limitação de inscrição, e já nesse momento do campeonato, né, que não dá muito para você fazer muitos treinos, muitas atividades. E se você me permite, o torcedor tem reclamado muito nesse pós-jogo aqui sobre o goleiro, o David. Você acha que são justas as críticas ao rendimento dele? João, a sua pergunta é muito inteligente, realmente erramos muito tecnicamente, e é algo que a gente trabalha não só no campo, mas também em reuniões individuais e coletivas com a equipe, com o auxílio de vídeos, né, passando para o jogador o máximo de informações possíveis, mas informações de qualidade, para facilitar o processo de tomada de decisão do jogador dentro de campo. A partir daí, a técnica é uma ferramenta individual que, nesse nível profissional, a gente trabalha muito exercícios de passe, de recepção, mas é claro que a margem de evolução ela é limitada, por isso que a gente tenta facilitar ao máximo a tomada de decisão do jogador lá dentro de campo. Agora, a responsabilidade disso também é nossa, porque nós estamos à frente do processo de trabalho. Não vou falar aqui individualmente de nenhum jogador. É claro que nós temos que tomar decisões, né, para que a gente não seja impactado negativamente nos resultados das próximas partidas. Então, vocês vão poder perceber que a minha ação é sempre, se eu pecar, se eu falhar, vai ser por ação e não por omissão. Hoje nós fizemos o possível para poder oferecer a maior ofensividade possível para a equipe. Em relação aos lances, eu vou analisar criteriosamente, com cuidado, e fazer as abordagens individuais, não só com o David, como você bem citou, mas também com todos os jogadores, porque essas falhas técnicas determinam o resultado da partida, né? Precisamos estar mais concentrados. Então, acredito que em nível profissional, os jogadores já têm ali consolidado a técnica de jogo, de passe, de recepção, mas nós temos que trabalhar muito em relação à tomada de decisão dos jogadores, que às vezes, facilitando a tomada de decisão, também facilita o gesto técnico. É assim que nós vamos trabalhar até esse jogo do CSA. É claro, sempre buscando resgatar todos os jogadores, porque, como você bem mencionou, nós não temos muita margem de contratação agora, o reforço é de maneira interna, e a gente segue confiando muito no grupo e vamos dar a nossa vida para esses 4 últimos jogos, para que a gente consiga conquistar o máximo de pontos possível e, consequentemente, a nossa classificação. Boa noite, Bruno. Desde a partida contra o Figueirense, você, sempre que teve à disposição Bruno Mezengue e Paulo Sérgio, você optou por escalar essa dupla de ataque, né, os dois centroavantes atuando juntos. Então, eu queria saber se você enxerga que hoje, com as novas opções, que você ganhou o Matheus Melo no meio campo, Felipe Ferreira chegou, o Caion voltando a ser mais utilizado, se você acredita que, independente do adversário, o melhor Náutico, a composição ofensiva, é com Bruno Mezengue e Paulo Sérgio, ou você está tendo que acelerar alguns processos por conta da situação da equipe na tabela? Realmente nós não temos mais margem, né, de erro, então a gente busca a maior ofensividade com a presença dos dois. Contra o Sampaio não tínhamos nenhum à disposição, agora contra o CSA a gente já perde o Paulo novamente. Tomou o 3º cartão, mas também sentiu um incômodo novamente na região dos adutores da coxa. Então vamos ver como é que vai ser essa recuperação. E a gente busca muito a melhor escalação mediante o contexto que a gente tem. É claro que tem a análise criteriosa do adversário, e aí a gente busca os melhores 11 iniciais para que a gente possa aumentar a nossa chance de atacar bem, mas também não desequilibrar a equipe do ponto de vista defensivo. Hoje, no primeiro tempo, funcionou, conseguimos o gol, conseguimos criar uma boa oportunidade com o Patrick. Repito, do ponto de vista defensivo, a gente baixou demais as linhas.
e é uma situação que vai muito da tomada de decisão dos jogadores lá dentro de campo. Não somos nós que temos o controle remoto ali, que fizemos a linha baixar, muito pelo contrário, a gente quer essa marcação em cima, lá no campo do adversário, porque foi assim que a gente criou grandes oportunidades contra o Figueirense, contra o Atlético. Infelizmente baixamos muito as linhas contra o Sampaio e agora nesse jogo vamos trabalhar para ter um nível melhor de compactação, mas a escalação a gente define jogo a jogo, não dá para a gente ter uma ideia fechada, porque a situação no futebol é dinâmica e as situações mudam constantemente por lesões, por cartões, por características do adversário. A gente tem que buscar os melhores 11 para iniciar a equipe e manter o bom nível, o bom equilíbrio da equipe em todos os momentos do jogo. Pronto, agora, professor, boa noite. Na análise da partida, você disse que percebeu logo na primeira etapa que o Náutico diminuiu muito o nível ofensivo. Por que você só mexeu na equipe nos 19 minutos do segundo tempo? A torcida cobrou muito isso, viu que principalmente na transição de campo o Náutico estava pecando muito e você só mexeu realmente no meio do segundo tempo. O que foi que você... Por que você manteve, na verdade, tanto tempo a escalação inicial e por que não mexer antes? E se você me permite, desculpa... Como você projeta o jogo contra o CSA, mais um jogo difícil, fora de casa, e o Náutico precisa vencer para seguir vivo na briga de conquistar aí o acesso, na verdade não, a segunda fase da Série C. Como você analisa esse jogo também? Obrigada. Obrigado pela oportunidade de explicar para o torcedor as nossas tomadas de decisão. Na verdade, eu chamei os jogadores para substituição com 15 minutos ali, não foi, infelizmente por circunstâncias da partida, só foi permitida a entrada depois aí com 20, 21, se não me engano. A gente já estava planejando essas trocas justamente para aumentar o nosso poderio ofensivo, porque nós não viemos aqui para empatar o jogo, logo que tomou empate, a gente vai buscando algumas dinâmicas. Só que também nós temos que ter paciência ali, porque a gente dependia de algumas condições físicas dos jogadores. Então o Paulo foi um jogador que já vinha sentindo um incômodo na região do adutor, então a gente precisava esperar uma resposta dele, como é que ele estava. O Diego, mesma coisa na questão da panturrilha, vamos ver, espero que não seja lesão nem com o Paulo, nem com o Diego. Então nós tínhamos ali uma série de fatores para poder analisar, para substituir da melhor maneira, porque a gente sabia que provavelmente tanto o Paulo quanto o Diego seriam opções de saída e não conseguiriam fazer o jogo inteiro. E aí depois nós não omitimos, ficamos somente com o Souza de volante, colocamos o Matheus Melo para formar a dupla ali no meio de campo, para a gente ter mais ofensividade. O que eu tinha à disposição do ponto de vista ofensivo, fizemos todas as possibilidades para tornar a equipe a mais ofensiva possível. Tanto é que a gente encerra com o Caion, com o Talicinho, com o Maia, com o Matheus Melo, com o Felipe Ferreira e com o Mezenga dentro de campo. Então, eu não sinto que a gente agiu de maneira errada, infelizmente não surtiu o resultado devido, infelizmente o goleiro fez 2 milagres em 2 chutes do Paulo Sérgio, a gente teve alguns erros de tomada de decisão e erros técnicos, como o João bem salientou aqui, que comprometeu a gente ser um pouco mais incisivo, um pouco mais contundente do ponto de vista ofensivo, mas fora de campo o que tinha para ser feito nós fizemos. Infelizmente não surtiu o efeito em termos de resultado, mas a equipe buscou o tempo inteiro ali o empate. Infelizmente tomamos o gol de bola parada novamente, algo que a gente trabalha demais ao longo da semana, não conseguimos evitar novamente, mas é trabalhar cada vez mais para projetar um bom jogo no domingo, para a gente buscar os pontos fora de casa. Sabemos que não vamos ter tarefa fácil, existe um intervalo curto entre os 2 jogos, mas nós temos que trabalhar da melhor maneira para recuperar os jogadores que nós vamos ter à disposição e escalar a melhor equipe para aumentar a nossa chance de resultado positivo no próximo domingo. Pivete, a tabela deu uma embaralhada hoje. O Caxias ganhou e vocês vão enfrentar o CSA no domingo, e o CSA é o primeiro time que está dentro da zona de rebaixamento com 15 pontos. Se a gente pensar na tabela, o G8 agora são 22 pontos e para a gente chegar no Z4 são 15 pontos. O Náutico está com 18.
Então o Náutico tem 3 pontos para o Z4 e 4 pontos para o G8. Queria que tu explicasse um pouquinho o que é que tu acha como é que está essa dinâmica dentro da Série C e pensando também que o Náutico está bem no meio, né? Ele, com uma vitória, ele pode se aproximar do G8, mas também se ele não conseguir pontuar ou perder, por exemplo, do CSA no domingo, o CSA já encosta no Náutico e sai desse Z4. Olha, a minha resposta é bem simples, a gente só olha para cima, só pensa em evoluir a equipe e conquistar os 3 pontos no próximo domingo. A tabela é algo que a gente não controla, não adianta a gente ficar olhando para a tabela. O que eu sei e tenho certeza é que o Náutico está vivo na competição e o nosso objetivo é classificar entre os 8 primeiros colocados, com todo o respeito que a gente tem às demais equipes, nós vamos trabalhar para poder conseguir as vitórias nesses 4 jogos para estar entre os 8 primeiros colocados.